Oxum vem falando para você. Você não é escassez. Escassez é o que aconteceu com você. Independente do que aconteceu, né? Você não é, você é brilho. Você tem uma centelha divina. E você precisa ver o lado bom da vida. Oxum, ela vê o lado bom da vida mesmo quando ela está no momento difícil. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante Tarô. Eu sou a Adriane e essa é mais uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Sagitário. Eu vou aceitar, porque já está aqui, ó, caindo e bem rapidinho, né? 8 de paus, são acontecimentos assim, ó. Sagitário, vocês estão com pressa? Vamos lá. Já de cara, sair caindo logo. Vocês estavam com saudades? Eu estava morrendo de saudades, Sagitário. Morrendo de saudades. Voltei. Até cantei uma musiquinha no outro signo. Eu voltei, agora é pra ficar. Pois aqui é o meu lugar. 5 de ouro, gente. Calma. Fica aí. Esse 5 de ouros, né? Quem tá acostumado a acompanhar tarô já sabe mais ou menos o significado das cartas, né? Aí cai um 5 de ouro, já fica, ai meu Deus, escassez, frio. Calma. Isso aqui, meu amor, titia bruxa aqui é um viés terapêutico, ó. Rei de paus, gente. Rei de paus pode estar cortando esse 5 de ouros aqui, peraí. Calma aí. Devagar com dor, Sagitário. Sei que vocês são agitadíssimos. O rei de paus é o elemento de vocês, né, gente? O rei do fogo. O 6 de copas no centro da leitura de vocês. Vamos lá, tarô. O que aqui? Tem aqui 8 de espadas. Será que é isso, gente? 10 de copas. Acho que é isso. Porque eu falo com vocês, falo com eles, é um negócio aqui doido aqui nessa cabeça. Aí eu tenho que falar com a câmera, com vocês, aí eu tenho que escutar o que eles estão falando. 2 de paus. Vou tirar um arcano maior. Tá vindo algumas historinhas aqui para ir para alguns... Me fala do que a gente está falando aqui. Dentre essas coisas todas que estão aparecendo aqui. Eu preciso pegar uma ou duas no máximo para falar para eles, gente. A morte. O arcano maior da morte que está aí para vocês. Até falei de um jeito assim, arcano maior da morte. Parece que é um negócio... não. Sagitário. Vou falar uma coisa para vocês. Para muitos, a gente fala de um viés terapêutico aqui, autoconhecimento. Para quem segue o canal, sabe como é. Mas em algumas determinadas leituras vem uma leitura muito específica, e aí eu tenho que falar, porque a minha proposta aqui é com a espiritualidade falar o que veio na carta. Claro que eu vou tirar um viés terapêutico aqui de autoconhecimento para vocês. Quando a gente fala de morte, a gente fala de renascimento, a gente fala de transição, a gente fala de uma
de uma passagem de um estado para outro estado, tá? E aí, independente da sua religião, a passagem de um estado para outro estado pode ser encarnado, desencarnado, ou pode ser vivo, morto, ou pode ser corpo, espírito, ou pode ser terceira dimensão e outra dimensão, pode ser céu, né? Terra e céu, enfim. Eu posso ficar aqui horas falando sobre a transição do qual o arcano da morte vem falando. Um renascimento, tá? Que é esse arquétipo que a morte traz. O arquétipo do renascimento, do acabar para transformar. Nada está acabado, Sagitário. É sobre isso que eles estão falando aqui. Por quê? Porque aqui vem muito, quando estava saindo a leitura para vocês, eu sou sensitiva e me conecto aqui com eles, sobre a perda de alguém, ou a morte de alguém, o abandono de alguém que aconteceu com vocês, ou com quem eu estou me conectando aqui nessa leitura. E que fez, pode ser aqui, né, uma figura masculina, pode ser um pai, pode ser um marido, pode ser um filho, mas mais aqui um pai ou um marido, porque tem a figura de um rei. Que fez com que você ficasse nesse estado de com o pé atrás. Só que o tarô vem dizendo para você, agora entrando no viés terapêutico, como eu falei no começo, o arcano maior da morte é o renascimento. Essa morte, ou esse abandono, ou isso que aconteceu, está justamente alinhado no seu destino para que houvesse essa mudança. É como se a espiritualidade colocasse a partida de alguém, ou a morte, ou o término, ou a perda, que vem trazendo esse 5 de ouros aqui, para que você tomasse a ação necessária para você renascer. Só que isso não aconteceu com você, Sagitariano, e não está acontecendo com você. Você está preso nessa situação, você está preso nesse acontecimento, você está preso nessa perda, você está preso nessa morte. É como se eu tivesse aqui, Sagitariano, um processo de transmutação, um processo de transformação, aonde tem um rompimento, e você passa por esse processo e você renasce. E aí, depois desse processo, vai ficar tudo bem, tudo bem. Só que você tá preso nesse processo. Você tá assim. E aí, quando a gente vai falar para uma leitura coletiva, tem como a gente elencar aqui várias questões. Esse preso no processo, você pode estar se fazendo de vítima, você pode estar, sabe assim, eu estou nesse estado porque olha o que fizeram comigo, eu estou nesse estado porque olha o que a vida fez comigo, eu estou nesse estado por conta dessa morte, por conta dessa perda, por conta disso que foi cortado, que foi tirado de mim e me deixou no frio. Só que o tarô tá falando assim, isso foi preciso isso acontecer. Porque se isso não acontecesse, você não teria como passar por esse processo. E aí o tarô tá falando para você, não para. Você é como se falasse assim, olha, você tem que passar por esse túnel, você parou no túnel. Ou no buraco, você parou no buraco.
E aí o tarot tá falando assim, isso é um processo. Não culpe Deus. Não culpe a espiritualidade. Não se revolte. Não se questione. Não procure culpados. Enfim, como eu falei, posso estar aqui elencando várias coisas, porque é uma leitura coletiva. Só saia. Só saia daí. Só continue. Só continue. Porque essa morte foi necessária, essa perda foi necessária, essa perda, essa morte foi milimetrada, colocada aí, porque faz parte do teu aprendizado. Você pode não estar entendendo agora, mas no final você vai entender. No final você vai entender. E o final que eu falo não é no final da vida, é no final do momento que você sair desse processo. Porque a vida, meu amor, é feita de processos. É feita de ciclos. E esses ciclos são processos. Então, você acaba esse aprendizado, você começa outra escada. Você sobe de nível, você vai no outro degrau, onde você começa tudo de novo e você vai subindo e você vai subindo. Isso é evolução. Para isso a gente está aqui. Então, essa perda, essa morte, esse frio, isso que você passou, está milimetricamente alinhado para você chegar a esse 10 de copas. Está alinhado para você chegar aonde você quer chegar. Porque você precisa desse acontecimento, dessa dor, dessa experiência, desse momento de luto, desse momento de dor. Você precisa disso. E aí você pode estar falando assim, eu preciso sofrer? Uhum. Sim. Porque é no sofrimento que a gente vê coisas que a gente normalmente não vê quando a gente está feliz. É no momento de sofrimento que a gente aprende. É no momento de falta de dinheiro que a gente sabe quem é amigo da gente e quem não é. É no momento de frio que a gente sabe quem é generoso, quem não é, com a gente. É no momento da dificuldade que a gente vê quem é quem. Então, inclusive você, inclusive nós mesmos. Inclusive você que vai ver o que você passa nesse momento de dificuldade. Para quando você tiver depois, você fala, nossa, como eu era, né? Como eu era arrogante comigo mesmo. Sabe? Quando eu falo de arrogância, eu não tô falando de arrogância no nível de vaidade, mas arrogante no nível de achar que eu tinha um controle, que eu era Deus, que eu podia mandar na situação, que eu podia controlar e não perder nunca, que nada ia me abalar. Como eu era ingênuo, que eu deixei pegarem isso de mim, que eu deixei perder isso. Eu tinha dinheiro e aí veio essa perda e eu fiquei no frio. A gente tá falando de perda como uma maneira geral, tá, gente? Como eu fui ingênuo, como eu fui bobo, como eu acreditei nas pessoas. Então, o tarot vem falando para você, se você tá falido, porque você acreditou nas pessoas, se você foi enganado emocionalmente porque você acreditou nas pessoas, o tarot tá falando, você precisou acontecer isso para você aprender e não acontecer nunca mais. Então, a grande mensagem do tarot terapêutico aqui, nessa leitura, para você, é o fato de aprender com isso. Se eu tenho que sofrer, eu vou sofrer dessa vez só. Então, aceita que dói menos, sofre, reaprende e bola para frente. Não fica tentando empurrar para debaixo do tapete o sofrimento ou tentando arranjar outra pessoa para culpar. Porque eu vou dizer para você o que o tarot está dizendo que eu digo como bruxa, como coach. Vai voltar a bater na sua porta.
Se você empurra para debaixo do tapete o que você não quer resolver, vai feder no meio da tua sala. Se você empurrar para não resolver, vai voltar. Você não sai do ciclo enquanto você não resolve. E nesse caso aqui, você não sai do ciclo enquanto você não entender que essa morte é necessária. Que essa transformação é necessária. E que você precisa continuar, apesar de tudo parecer perdido. Porque aqui, meu amor, o 8 de espadas, ele tá com tudo, ele pensa que as espadas estão em volta dele, ele tá todo amarrado, mas isso tudo tá no mental. O cenário é um céu azul lindo atrás dele, com uma praia linda, paradisíaca. Mas ele não tá vendo. Porque ele tá exercendo o livre-arbítrio e a escolha de ficar amarrado. A escolha de ficar procurando ali um mental ocupado, enfim, o que seja. Então, Sagitariano, tá na hora, já deu o que o tarô tá falando, a espiritualidade. Vamos tirar um orixá? Tô tirando orixá essa semana para todo mundo. Que arquétipo de orixá vem para vocês? Para complementar isso aqui, uma leitura séria, uma leitura de autoconhecimento na veia, de destino. Vamos lá? Que orixá? Para vocês, eu costumo dizer em todos os vídeos, eu tô dizendo aqui também no de vocês, eu sou Eked, confirmada no Candomblé, eu tiro o oráculo dos orixás mediante o arquétipo que o orixá traz. O orixá ele não é um arquétipo, mas ele traz arquétipos. Uau! A gente virou uma e depois virou outra. Não, peraí, gente, vamos de novo. Vamos de novo. Quero que saia uma, porque uma e caiu tudo ali, não dá. Vamos lá. Opa! Agora caiu, agora vocês viram, né? E não caiu nenhuma daqui. Vamos ver quem caiu. Ai, Oxum, minha mãe, era eu. Ai, Oxum, o que falar de Oxum? Do arquétipo. O que falar de Oxum? Dentro do jogo de vocês. Que arquétipo a senhora traz, minha mãe? Para Sagitário. Primeira coisa que ela veio me falando aqui é nunca perca o seu brilho. Não deixe que nada, nem ninguém ofusque a sua essência. A sua essência, o seu brilho. Oxum é muito ligado a crianças, e aqui no centro da leitura de você tem 6 de copas. A ingenuidade, a pureza. Ok, veio a mensagem. Às vezes demora um pouquinho, mas aí vem. Mas quando vem assim, tipo, tinindo. Vou falar uma coisa para vocês, Sagitário. O Oxum vem falando aqui. Não se importe com dar o troco, ou explicar para alguém o que aconteceu, ou ter a explicação para o que aconteceu. Não se importe, porque o Oxum, ela tem uma... Como eu vou dizer para você? Ela tem uma tática, não vou falar a palavra porque eu falo para quem também não é de orixá, né? Para quem é de orixá vai me entender, mas para quem não é, que ela tem um espelho. E ela usa esse espelho para se defender. Então, tudo que vem para ela, volta. Tudo que vem, volta. Ela não fica com nada, ela não absorve nada. Ela absorve o que é bom, o que é ruim, ela devolve. Ela vira o espelho e ela devolve. E Oxum tá falando para você aqui, baseado nesse jogo aqui. O que foi feito com você, o que falaram, o que foi tirado de você, tudo
que aconteceu de ruim, como, né, a gente está falando, foi para o seu bem. E Oxum está falando assim, deixe com a espiritualidade para quem é de Oxum, para quem carrega esse arquétipo, Oxum está falando, deixa comigo. O mundo espiritual dá um jeito de equilibrar tudo. O mundo espiritual dá um jeito de fazer com que tudo volte para o lugar. Então, se você está muito preocupado, muito preocupada com a parte do sofrimento, com a parte da escassez, Oxum vai falando para você, você não é escassez. Escassez é o que aconteceu com você. Independente do que aconteceu, né? Você não é, você é brilho. Você tem uma centelha divina. E você precisa ver o lado bom da vida. Oxum, ela vê o lado bom da vida mesmo quando ela está no momento difícil. Mesmo quando ela está no momento difícil. Ela consegue transmutar, ela consegue fazer com que aquilo não, sabe, não atinja ela. Porque ela fala assim, isso aqui não me atinge. Oxum é o orixá do amor próprio. Mas no amor próprio, no sentido de sei o meu valor, eu sei aonde eu posso chegar, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei o que acontece comigo, eu sei transformar o que acontece comigo em coisas boas. Oxum não fica remoendo, ela não fica remoendo, ela deixa, sabe? Ela deixa a coisa acontecer, ela deixa o transmutar. Se alguém sacaneou alguém de Oxum, meu amor, eu sei porque é minha mãe, eu carrego esse arquétipo, você pode ter certeza que uma pessoa que carrega esse arquétipo, e mesmo que você não carregue esse arquétipo, eu estou aqui para você pegar esse ensinamento de Oxum, a gente que carrega esse arquétipo, se acontece essa coisa aqui com a gente, de deixar tudo muito ruim, a gente fala assim, cara, isso não é meu. Isso aqui não é meu. Deixa, se alguém falou alguma coisa, se alguém magoou, a gente corta a pessoa. Literalmente da vida da gente. Literalmente. E a gente segue. E aí lá na frente sempre é assim. Lá na frente a gente sabe a resposta de Oxum. A gente fala assim, meu Deus, eu fiquei o tempo todo ali tentando, não, sabe? Não fui para o 10 de copas porque eu estava ali pensando, não sei o quê. Quando você chegar no 10 de copas, que você tá ali, que você nem tá ligando mais, você vai ter aquela resposta e você vai falar, meu Deus. Então não tente ser um justiceiro, não tente tentar explicar o porquê que você tá triste, só vai, só segue. Só segue. Só se limpa, faz aqui igual a Titia Bruxa. 4 meses sem colocar nada no canal. E porrada em cima de porrada, a gente vai, levanta e segue. E volta aqui. Quero que você salve esse vídeo e depois venha aqui falar, tá? Se você chegou aqui e gostou da nossa energia, seja bem-vindo, pode chegar. Essa é a leitura de vocês essa semana. E se você quer uma leitura na sua energia, o link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. O Oxum tá falando para você, ó, quero ver você brilhar. Eu quero ver você brilhar. Tá na hora de você aceitar essa transmutação, tá na hora de você aceitar isso aqui e correr para o 10 de copas. Que é isso que tá te esperando no final, tá bom? O pote de ouro no final do arco-íris. Beijos e até semana que vem, Sagitário.